Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Scalco Odontologia. E como eu gosto sempre de frisar aqui, nossa intenção com esse podcast é trazer informações para vocês com bases científicas e informações reais, verdadeiras do que a odontologia atual pode oferecer para você. Legal? E hoje nós temos um papo aqui muito interessante. Você ou conhece alguém que ronca, né? E tem aquele problema da apneia. Então, você sabia que o dentista pode te ajudar muito nessa situação? Hoje vai ser esse o nosso papo aqui, sobre ronco e apneia. E as nossas convidadas aqui é a doutora Priscila Scalco, que é nutricionista, especialista aí na área de nutrição estética, com a sua especialização no Albert Einstein, né, em doenças crônicas. E a doutora Vanessa Berlink, que é ortodontista, dentista, obviamente, ortodontista, especialista em ortodontia, também dentística, e especialista na área também de tratamento da odontologia do sono. Podemos falar assim, Vanessa? Odontologia do sono. E você, como ortodontista, tem tudo a ver, né, o tratamento do ronco e a ortodontia, né? Porque é relativo a posicionamento da mandíbula, é isso? Sim. Na verdade, a ortodontia ajuda muito no diagnóstico para a odontologia do sono. Então, não precisa necessariamente ser ortodontista, mas a ortodontia facilita bastante. E eu acho que hoje em dia esse problema... você tem ideia assim, do número de pessoas que são acometidas aí, que hoje afetam assim, pessoas que podem ter esse problema? A cada 3 pacientes, tem apneia. Olha, a cada 3 pacientes do consultório nosso, um paciente precisa de tratamento. Esse número está aumentando cada vez mais. Isso é mais com homens ou também com mulheres? Está bem dividido, mas ainda homem ainda tem um índice maior. Mas, viu, Vanessa, quando a gente fala assim sobre toda pessoa que ronca tem apneia, ou toda a pessoa que tem apneia ronca? Tá. Na verdade, assim, o ronco, ele é um sinal de que alguma coisa não está funcionando legal. Então, não propriamente o ronco vai causar algum problema, porque o roncar pouco é normal dentro do sono. Agora, o ronco, quando ele está fora do padrão da normalidade, um ronco muito alto, um ronco que incomoda quem está dormindo junto, né? Aí começa a ser um sinal de que alguma coisa está errada. Então, se você for investigar esse paciente, muito provavelmente ele tem a apneia do sono. Explica para quem está nos ouvindo aqui o que é a apneia. A apneia é quando, durante o sono, o paciente para a respiração por mais de 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Então, a pessoa está dormindo, tem aquela parada respiratória que permanece por uns segundos, pelo menos uns 10 segundos, e aí a gente considera apneia. Tá. E por que isso está aumentando tanto assim na população? São vários fatores, porque é multifatorial, na verdade, né? Então, assim, alimentação, o estilo de vida, né? O que a gente come, o estilo de vida que a gente tem hoje em dia também, né? Porque a nutricionista vai poder falar melhor, mas hoje a gente come, a hora que chega tarde do trabalho, o que não é bom para quando você já vai dormir. Então, é multifatorial, tem tudo, engloba tudo. Se faz exercício físico, se não faz, estilo de vida, o que come, que horas come, se está dormindo bem. Você vê, né? E justamente por ser multifatorial, que a nossa intenção na Scalco Odontologia em tratar o problema da ronca-apneia vai estar envolvendo aí dentista, vai estar envolvendo o médico otorrino, que vai fazer parte da nossa equipe, vai estar envolvendo também a parte da nutricionista, né, Priscila? E aí, como você fez esse gancho aí, na parte nutricional, como que você vê assim, a influência da pessoa que ronca e qual a relação entre a parte nutricional ou, sei lá, o estado físico dessa pessoa? Antes de responder, eu vou dar uma introdução. Então, a pergunta, né? Todo obeso ronca? Eu diria que
os estudos trazem que sim, que mais de 80% dos obesos, eles roncam e podem vir a ter apneia ou não. Mas aí eu até trago uma pergunta. O que veio primeiro? A obesidade ou o ronco? Por quê? O obeso, ele ronca. Agora, existem pacientes não obesos, mas com grandes chances de se tornarem obesos porque roncam. Isso porque dormir mal, dormir pouco ou ter apneia prejudica consideravelmente a produção de 2 hormônios fundamentais que a gente produz no sono profundo, que é a grelina e a leptina. Então, acontece um desbalanço. Então, comprovadamente, a pessoa que dorme pouco, dorme mal, que ronca e tem apneia, se ela não é obesa, ela tem grandes chances de se tornar obesa. Então, é como que se o organismo entendesse que essa pessoa dormiu mal, essa pessoa está cansada, logo ela precisa de mais energia. E esse paciente, ele vai sim buscar mais energia através de alimentos hiperpalatáveis, muito gordurosos. Então, vocês entendem como isso entra num ciclo? Como a obesidade, o dormir mal, o ronco, está completamente interligado? Então, assim, respondendo a sua pergunta com relação, e estendendo um pouquinho o que a doutora Vanessa disse, as questões onde entra a parte nutricional. Emagrecer é uma forma, sim, de tratar ronco e apneia, uma delas. Mas aquele paciente que ainda não está obeso e que já apresenta o ronco e a apneia, ele também já tem que buscar o tratamento, porque as chances desse paciente vir a se tornar um paciente obeso, em sobrepeso, são enormes. Você trouxe aí umas imagens, né? O João, põe para mim aquele primeiro slide mostrando aquela situação mais química, é isso? Do que do isso, do o acontece, é um né? desbalanço hormonal, realmente. E isso entra num ciclo. Então, para a gente perder peso, a gente precisa dormir bem. E para dormir bem, a gente tem que perder peso. Então, acaba se tornando um ciclo, realmente, né? Eu acho que isso aqui que acontece. Eu acho que o importante falar é que não é porque o paciente não é obeso que não tenha apneia. Exato. Né? Porque é como a doutora Priscila falou. Porque o paciente, quando ele chega no consultório, ele sempre acha que é porque eu preciso fazer exercício físico e emagrecer. Né? Mas tem paciente que não necessariamente tem isso, mas ele tem que ser tratado, porque senão ele vai vir a ser um paciente que vai ganhar peso. Aqui então, o que seria isso aqui? Aqui é uma parte um pouco mais científica de como isso acontece, mas a partir do momento que você... e a gente está tratando aqui especificamente do paciente que ele tem ronco e apneia, e por isso ele está dormindo mal. Mas isso a gente também observa em pacientes que... por algum motivo de trabalho, começam a trabalhar à noite, dormir de dia. Então, acontece esse desbalanço. Então, assim, entrando um pouquinho nessa parte mais técnica, nós temos 2 hormônios principais reguladores da fome e do apetite, que é a grelina e a leptina. A grelina é um hormônio que sinaliza a fome, a busca por alimento. E a leptina atua de forma contrarregulatória e é um hormônio que sinaliza saciedade. Então, nas pessoas que têm restrição de sono por N motivos, a grelina ela vai estar muito mais expressada, ela vai estar muito mais aumentada do que a leptina. Então, acontece esse desbalanço e esse paciente ele vai sim sentir mais fome, ele vai sim estar buscando mais alimentos. Os estudos trazem que dormir mal representa um acréscimo na sua dieta de mais ou menos 400 calorias. Então, é como se você comesse um hambúrguer do McDonald's a mais todo dia, só pelo fato de você ter algum tipo de restrição de sono. O sono é fundamental, dormir bem é fundamental para o emagrecimento. Pois é, né? E como é importante, então, o sono, né? Isso a gente costuma cada vez mais ouvir dentro de várias áreas da medicina, que como é importante o sono. Então, por exemplo, você dorme bem? Você acha que você acorda cansado?
o seu companheiro ou companheira do lado reclama, que de vez em quando percebe que você para de respirar, né? Isso é muito sério. Na verdade, a gente tem alguns sintomas que podem levar o paciente, tipo assim, presta atenção que tem alguma coisa aí, né? Então, é o ronco, é o paciente que saliva demais enquanto está dormindo, é o paciente que acorda se engasgando com a saliva, ou então aquele paciente que acorda com o ronco, né? Ou também a sonolência excessiva diurna, que a gente fala, que é o paciente que sente um sono durante o dia, está sempre meio cansado, né? Porque ele está tendo algum problema, algum distúrbio do sono aí durante a noite, né? O sono, na verdade, a gente poderia passar dias aqui falando, é um assunto assim, muito fascinante para mim, né? Mas o que ninguém sabe também é que essa parte da odontologia do sono, ela trata ronco, apneia e bruxismo. Tá? Porque tudo está interligado ali, né? Então, na verdade, a gente tem que ter um reposicionamento mandibular, né? E junto com isso, ter os outros, porque não é uma coisa só. Como é multifatorial, a gente tem também uma série de coisas que tem que ser feita aí. Doutora, sempre que eu estou com um paciente que ele relata, principalmente um sono excessivo depois das refeições, ele tem ali... sexo masculino é realmente um pouco mais prevalente, né? Ele tem ali uma circunferência de pescoço mais que 43, né? Em mulheres 38 a 40. O IMC mais que 35, as chances dele ter ronco e apneia são enormes. E muitas vezes ele não se deu conta ainda do que ele tem. Então, o autodiagnóstico, né? De repente, um paciente solteiro que não durma com alguém, é mais difícil, a pessoa não sabe, ela não se dá conta. Não, hoje em dia eles interligam muito com o estresse. Eu estou muito cansado, porque eu estou muito estressada, porque eu faço muita coisa. Mas, às vezes, não é isso, né? Agora, o que eu acho muito importante falar para todo mundo é quem tem apneia tem que tratar. A apneia, ela traz problema no sistema nervoso central, ela traz problema cardiovascular, ela traz problema metabólico. Então, o paciente que tem apneia, ele vai desenvolver diabetes, ele vai desenvolver aumento do risco de AVC, de arritmia cardíaca. Então, tem que ser tratado. Não é uma coisa assim, tipo, só está incomodando porque é o ronco. Não, tem que ser tratado. A hipertensão matinal também é um fator que logo leva à conclusão de apneia. Né? Sim, paciente que tem apneia, ele vai ser hipertenso, diabético, arritmia cardíaca, AVC, tudo que cardiovascular, ele está sujeito a ter um aumento. Isso sem a gente falar de acidente de risco de acidente de trânsito, acidente de trabalho, né? Que a pessoa que não tem o sono satisfatório, que ele não tem uma boa noite de sono, ele não consegue manter memória, ele tem mais dificuldade na concentração, né? O que isso leva a uma série também de risco aí de acontecer algum acidente. Agora você vê, né, como eu tenho percebido que as pessoas sabem, a pessoa sabe o ronco, eu tenho apneia, mas às vezes não sabe qual o caminho certo a seguir para o seu tratamento. Eu vejo até situações de algumas pessoas que eu fui no otorrino, foi diagnosticado algum determinado problema, eu fui lá, fiz uma cirurgia, mas não resolvi o meu problema. Eu fui na nutricionista, perdi alguns quilos, mas não resolvi o meu problema. Então, o que acontece? É difícil mesmo, não é uma solução fácil esse tratamento e o diagnóstico. Por isso que a nossa proposta é trabalhar de uma forma multidisciplinar, onde vai envolver dentista na questão do reposicionamento mandibular. A doutora Vanessa vai falar agora exatamente como que faz isso, através da nutricionista, a orientação, se for o caso, de diminuição de peso, ou talvez até algumas possíveis suplementos, né, que possam ajudá-lo a dormir melhor. E também o médico, às vezes, pode ter alguma obstrução, né, anatômica na região da orofaringe, enfim. Tem que ter uma associação, né, desses profissionais para que você consiga
ter um resultado realmente eficiente. Você queria falar? Algumas dicas assim rápidas. Não consumir bebida alcoólica depois das 6 ou próximo ao horário de dormir. Alimentação muito leve e, vamos supor, a pessoa tem o hábito de dormir, de se deitar às 10 horas. A última refeição dela tem que ter sido às 19, no máximo. E o álcool, de fato, ele vai prejudicar e atrapalhar muito mais nessa qualidade desse sono e na piora dessa apneia e desse ronco. E a gente tem que pensar que o paciente ele não ganha peso somente na barriga. Ele vai estar ganhando peso, ele vai estar aumentando o volume, né, como eu disse, de pescoço, de língua. A língua do paciente obeso, ela é muito maior que a língua de um paciente eutrófico. Então, tudo isso está contribuindo para a piora e para o agravamento do quadro da apneia, do ronco e da apneia. Tá, então vamos supor, se você recebe um paciente, basicamente são feitas essas medidas? Sempre, a medida de pescoço, principalmente num paciente sobrepeso, ela é muito importante, ela é preditiva de outras doenças também. Né? Então, eu consigo, por esses sinais que ele vai falando, né, durante a anamnese, a gente já consegue imaginar que é um paciente de perfil que tem ronco e possivelmente apneia. Muitos pacientes que têm apneia não sabem que têm apneia. É uma doença perigosa, silenciosa. Ok. E, doutora Vanessa, você falou sobre um aparelho de reposicionamento, né? Nós temos aí umas imagens para vocês entenderem melhor como que acontece essa obstrução, porque quando a gente se deita, a mandíbula ela vai... Na trás, verdade, né? aí a ortodontia entra ajudando muito, porque a gente tem, com a ortodontia, a gente vai analisar perfil do paciente, face, posicionamento mandibular, né? Tanto superior quanto inferior, posição da língua, orofaringe. Então, a gente tem que fazer uma consulta completa ali. Então, por exemplo, se a gente pegar um paciente que ronca, ele tem essa partezinha aqui, ó, bem, quando o ar passa por aqui, tudo treme aqui, que é o que faz o barulho do ronco, né? Então, quanto maior for essa passagem de ar nas vias aéreas superiores, mais facilidade de respirar, menos apneia ele vai fazer, né? Tem uma outra imagem que vai mostrar aqui, ó. Lá é um paciente que não, né, deitou e não tem isso, está bloqueando ali aquele azulzinho de passar. E aqui, quando ele coloca um tipo de aparelho, que a gente tem vários tipos, mas aqui um tipo de aparelho que traz essa mandíbula para frente. Quando a gente traz essa mandíbula aqui para frente, essa via aérea superior fica livre para passagem de ar. Né? E isso, lógico, reposicionando a língua junto, porque esse aparelho já reposiciona tanto a mandíbula quanto a língua. É como se então, o aparelho joga a mandíbula para frente. Isso, frente, né? Já reposiciona a língua. Ó. Então, essa passagem aqui tem que estar livre. Ó. O paciente com o aparelho na boca ali, né? Para facilitar essa passagem. Então, quando você coloca algum tipo de aparelho intraoral para a apneia, eu gosto muito desse tipo de aparelho de avanço mandibular, porque a gente tem um resultado muito efetivo de mais de 85%. Só que, às vezes, só o aparelho intraoral não vai resolver o problema. Né? É uma série de coisas, já que é uma doença multifatorial. A gente tem uma foto de um aparelho, como é que a pessoa tem uma ideia, né? Acho que é a foto. Próxima foto, viu, João? Vamos ver se está aí. Aqui é um tipo de aparelho. A gente faz sempre... Isso já tem vários estudos. Lá na Unifesp, a gente faz isso de ver vários estudos e tal. E tem... Quanto mais individualizado for o aparelho, feito especificamente naquela medida para aquele paciente, maior efetividade ele vai ter. Então, esse aqui é um tipo de aparelho. E a gente personaliza. Tem paciente que pede azul, tem paciente que pede rosa, né? São vários tipos de aparelho e pode ser feito de várias cores a gosto de cada um aí. Ah, entendi. Porque tem alguns aparelhos que não reposicionam a mandíbula, seria isso? Todos eles indiretamente mexem com a posição mandibular. Mas tem, por exemplo, tem aparelho para ronco e apneia que é para posicionar a língua, só a língua,
que a gente já viu que não é tão efetivo. Aí a gente tem que levar em consideração na ortodontia, paciente classe 2, que é aquele paciente que não tem queixo, né? Tem o palato profundo, aí a gente tem que ter um outro tipo de aparelho. Então, depende especificamente daquele paciente para escolher o tipo do aparelho. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque a gente vê aí na internet, né? No Instagram, solução do teu ronco, compra esse aparelho pela internet, aquece lá na água, encaixa que vai dar certo. Quantos você acha que dá certo? Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo, não. Esse tratamento não funciona assim. Tem, inclusive, vários aparelhos que já são pré-fabricados, mas eles não têm a mesma efetividade, comprovado cientificamente já. Então, por isso que é importante, né? A nossa função e finalidade aqui, e trazer esse assunto, se você vê, né, de cada 3 pessoas, imagine numa população do Brasil inteiro, né, o que significa isso, quanto isso pode estar custando aí de saúde, né, bem-estar, até na sua performance no trabalho, na sua performance aí, no seu dia a dia. Então, como é relevante e importante esse tratamento? Para os homens, até que tem um número maior de casos, né? Inclusive, mexe na parte sexual. Porque está cansado, não tem disposição, né? Então, isso também, às vezes, está achando que é algum problema de, né, urologia, enfim. E, na verdade, às vezes está relacionado também com o sono. Porque a falta de sono mexe com alguns hormônios, né, das pessoas, né? Nós temos alguns hormônios para o metabolismo fundamentais. E isso que a gente nem falou do cortisol, né, que é essa questão do estresse. Então, o próprio GH, que ele é produzido, né, no sono REM, no sono... Prolactina, né? Também. Então, o desbalanço hormonal daquele paciente que tem restrição de sono por algum motivo, ele é importantíssimo. Então, durante a consulta, eu procuro entender muito da qualidade do sono desse paciente, da questão intestinal desse paciente, porque os hormônios estão totalmente ligados ao fato desse paciente ter ou não uma facilidade para ganhar peso, para emagrecer. Então, entender essa parte da qualidade do sono é fundamental. Eu acho que tem uma parte que eu gostaria também de falar, para deixar claro aqui para todo mundo. Hoje em dia, a melatonina está sendo muito usada como um suplemento, né? Não tem estudo que diga que a melatonina vai ajudar a tirar esse estresse, acordar melhor, vou dormir melhor. Não, tá? Mesmo porque a melatonina ela começa a ter uma efetividade... Ela é prescrita de 0,1 a 5 miligramas. Aqui no Brasil, a Anvisa só liberou para a gente a de 0,2. Para quem tem realmente algum distúrbio de sono, por exemplo, um paciente, porque a gente tem o ciclo circadiano, que é o nosso 24 horas do dia, o claro e o escuro. E o nosso organismo está todo ligado nisso de claro e escuro. Então, durante o dia, a gente tem luz, que é para deixar a gente com cortisol, para deixar a gente alerta. E à noite, a gente vai diminuindo isso daí, que é quando à noite a gente produz, por exemplo, GH, melatonina, prolactina. Quando a gente toma esse 0,2 aleatório de melatonina, a gente não sabe qual é a consequência que isso aí está tendo. No último congresso do sono que eu tive em dezembro em São Paulo, foi falado muito sobre isso, porque está na moda. Todo mundo acha que vai lá na farmácia, estou tomando melatonina. E toma errado ainda, porque a melatonina, você tomar na hora de dormir, também não quer dizer nada. Como o nosso organismo depende desse ciclo circadiano que a gente fala, tem paciente que tem esse ciclo atrasado, que é aquele paciente que dorme mais tarde, não consegue dormir cedo e acorda mais tarde, tem uma dificuldade de acordar mais cedo. E tem o paciente que dorme muito cedo e acorda muito cedo. A melatonina está aí para isso, para fazer essa regulação desse ciclo circadiano. Não é tipo, vou tomar melatonina porque vou dormir melhor. Isso aí não é verdadeiro. Hoje em dia está muito disseminada essa ideia e a gente, como parte do sono, está bem preocupado com isso. Aí você imagina a confusão, né? A pessoa dorme mal, vai lá, toma remédio para dormir. Exatamente. E aí vai bagunçando a sua vida toda aí. E por isso que a nossa, volto a dizer aqui, a nossa proposta é muito séria em relação a encarar esse tratamento do sono e da apneia através da odontologia do sono,
de uma forma multidisciplinar, envolvendo, então, um médico otorrino, profissional, dentista, nutricionista, para que a gente possa orientar da melhor forma possível e garantir realmente uma solução aí para você que acha ou tem certeza que você tem esse problema de ronco e apneia. Ok, pessoal? Bom, eu queria agradecer a doutora Vanessa, a doutora Priscila, por esse momento aqui. Obrigada. E deixar aí aberto para perguntas. Vocês podem nos questionarem através das nossas mídias sociais. E agradeço aí a sua atenção nesse podcast da Scalco Odontologia. E se você quiser, a gente volta aqui para falar um pouco mais sobre isso, talvez até agora com a presença também do médico, né? Porque esse é um papo aí que rende, né? Porque a gente sabe que é interessante, é difícil a solução e a nossa intenção com você é melhorar a sua qualidade de vida, ok? Então, obrigado, pessoal, e até o próximo aí podcast da Scalco Odontologia. Até lá.